Diário de bordo, 2020, 11h30, começando bem atrasado, mas na verdade ele é de segunda-feira, terça-feira caiu a minha Vivo Fibra, né? Pois é, quase um dia inteiro. A gravação só foi para final de hoje, então terça-feira, na verdade, oficialmente já é quarta-feira. Enfim, vamos tocar o barco. Hoje é vídeo curto, só fazendo alguns comentários rápidos aqui de organização, onde você já deve ter recebido um monte de informação das issues, das tarefas. Então, primeira coisa, atualizei o README, um monte de coisa, então eu cataloguei as ferramentas para desenvolvimento, então tem várias coisas. O próprio Phaser, que é a parte ali com documentação, exemplos, tutorial, etc. O Gitpod, que eram as duas ferramentas que eu tinha comentado. Uma coisa interessante é o editor 2D do Phaser. Então tem um editor de fases para construir as fases. É bem bacaninha, bem simpático. Não digo isso de uma forma a minimizar o projeto, muito pelo contrário, é um projeto bem interessante, mas é porque ele é fácil de utilizar. Tem, claro, o Tilemap, que eu tinha comentado, para construir mapas maiores, como por exemplo de RPG, que é o que eu vou tentar fazer, por exemplo. Tem o Dungeon Scroll, que é para fazer mapas a partir de rabiscos. É uma ferramenta, outra ferramenta web interessante, vale a pena dar uma olhada. O Twine, alguns de vocês já comentaram que querem fazer o jogo baseado em texto, então não conheço uma ferramenta melhor que o Twine, tá? Então entra em substituição com o Phaser. Aqui um parêntese. Praticamente todas as tarefas elas são projetadas para o Phaser, uma vez que eu assumo que é a ferramenta, que é o framework padrão para vocês desenvolverem. Quem for utilizar com o Twine sempre vai fazer um equivalente, e aí quem for mexer, por favor, me sinalize que daí eu mostro quais são os substitutivos para colocar nos seus devidos projetos. GB Studio, que é o que eu tinha comentado, para fazer jogos no estilo do Game Boy. E aqui tem duas ferramentas que eu acho que vale a pena vocês já olharem, porque depois vocês vão precisar. O Sonic Pi, que é um sintetizador de música programável, então na verdade vocês vão codificar a música e ele vai tocar. Para quem gosta de programação, é um prato cheio. E o ZZ-XFM, que é um mini gerador de música, mais para sons, mais para efeitos. Então eu aconselho dar uma olhada no Sonic Pi para fazer a trilha sonora, lá no final da tarefa, vou mostrar a tarefa bem no finalzinho, e o ZZ-XFM só para fazer os efeitos sonoros. Eu acho que eles se encaixam bem. Alguns sites com recursos, quando eu coloco recurso, é tutorial, dica, alguma coisa ali de explicação, usar o Socket.io, de assets, etc. Então, tudo que eu achar interessante eu vou colocar nessa seção para jogar e experimentar. Então, tem o Itch, que tem milhões e milhões de jogos. Tem o Choose Your Story, que é para jogos baseados em texto, então para pegar bastante referência tem coisa lá. E esse aqui que é um jogo sensacional para quem quiser lá mexer com hardware, então é um jogo para controle remoto. As notas da entrega 1 elas já estão publicadas, eu vou deixar aqui no vídeo, mas só para deixar claro, essa entrega 1, assim como qualquer outra entrega, ela pode ter sua nota revisada ao longo do percurso, uma vez entendendo que ela pode ser revista, refeita, etc. E lembrando que são 3 notas básicas. 6, nota 6 é quem só faz o básico, do básico, fora do prazo, certo? Então a entrega 1, depois a gente vai ver, ela já passou, acho que é dia 27, quem entregar fora do prazo pode chegar até um 6. O 8 é para quem entrega o mínimo dentro do prazo. E o 10 é quem se destaca fazendo todas as tarefas, fazendo alguma coisa a mais ou antecipando tarefas. Ok? Então, só para deixar claro, essas notas elas podem sofrer modificações, melhorias ao longo do percurso, ao longo de todo o semestre. Essa é uma coisa, tá? Para dar uma boa navegada, para olhar durante todo o período. Se eu achar mais alguma coisa interessante, eu vou colocar mais informações aqui. Outra coisa que eu demorei bastante tempo para fazer, até porque tem todas as issues aqui abertas, é que à medida que eu fui colocando as issues, eu fui percebendo que estava faltando colocar alguns labels, algumas etiquetas melhores. Então eu organizei da seguinte forma: arte, concepção do jogo, estudo, infraestrutura, programação e social. Arte é tudo que tem a ver com desenhar, pintar ou criar música. Então é a parte criativa do processo.
Então, desenho, etc., tudo vai estar ligado à parte de arte. Concepção do jogo tem a ver com a mecânica, com a história, com o roteiro, com a dinâmica do jogo em si. É explicar o jogo. Estudo é quando tem que aprender alguma coisa nova, aprender a programar, aprender DNS, aprender HTTP. Infraestrutura é quando vai impactar em infraestrutura, ou seja, a gente tem que ou adquirir uma infraestrutura, ou alocar, ou reservar, manipular, configurar, etc. Programação é botar a mão na massa mesmo, é fazer código. E social é divulgar para os outros. Em algum momento a gente vai precisar fazer isso. Essa é uma coisa, então eu refiz ali toda a parte de labels, tinha documentation, isso mudei, eu acho que está mais claro desse jeito. Outra coisa, isso aqui do trabalho, hein? Outra coisa que eu fiz foi sincronizar o GitHub com todas as entregas do Siga. Então aqui já estão as datas, tanto é que eu tenho que terminar uma. Então se eu tivesse uma nota, minha nota não, com certeza não seria 8, não seria o 10, provavelmente eu estaria lá entre 8, 7, 8, uma vez que eu tenho pendência e eu tenho que concluir ela para fazer isso. Até quero mostrar como é que eu vou fazer agora. Aqui tem então entrega 1, entrega 2 até o final da entrega 9, até o dia 16 de abril de 2021. Então, se alguém quiser saber o que é a entrega 1, que é a primeira sprint, tem lá tanto as tarefas abertas quanto as tarefas fechadas, certo? Então, uma tarefa ficou aberta. Como essa tarefa ficou aberta e ela não foi concluída na entrega 1, não foi feita na sprint, então a gente vai fazer uma coisa que em Scrum se faz, é jogar para a próxima. Então, como ela não ficou concluída, eu simplesmente vou empurrá-la para a entrega 2. De forma que, agora sim, eu consiga concluí-la dentro do prazo. Então, se eu não consigo fazer ela no prazo original, eu vou colocar, então, vamos lá, mais uma vez, milestones. Então, a entrega 1, claro, gente, isso aqui é depois de nota, certo? Corrigido. Então, aqui a entrega 1, eu sempre tenho que terminar ela toda, fechar, que será o fechamento, aquela nossa reunião de fechamento. E na entrega 2, que é o que deve ser feito agora. Sim, eu acho que vocês já vão se assustar porque tem muitas tarefas para fazer nessas 2 semanas. Aqui eu quero chamar a atenção de algumas coisas. A primeira é que tem várias tarefas que elas são bem atômicas. Atômicas são tarefas muito pequenas, em torno de duração em torno de 1 hora, e há várias tarefas são parecidas. Então, na medida que pega uma, consegue pegar a outra. E aqui, basicamente, pegar alguma coisa do tutorial e começar já a aplicar para o jogo de vocês. Pela primeira vez, aqui na entrega 12, vocês vão fazer o jogo de vocês. Então tem várias coisas que são relativamente simples, que é animar os sprites. Animar os sprites é fazer o bonequinho se mexer. Coisa que para quem já fez tutorial já sabe fazer, só tem que fazer para o seu jogo. Usar sprites genéricos de animação, então ela achar algum sprite, não pegar aquele bonequinho lá no o personagem do phaser, usar uma imagem genérica de fundo. Então, quem fez o tutorial sabe que tinha aquele degradê como papel de parede, que era o céu. Então, é só achar uma outra imagem. Então, várias dessas tarefas são relativamente simples de serem executadas e cada uma delas, deixa eu pegar uma qualquer, eu sempre coloco um depende de 9, depende disso, depende daquilo, para mostrar a relação entre as tarefas, uma relação de dependência. Então, realizar a tarefa 10, ela não é necessariamente a última, a primeira, mas é importante fazer a ordem para que seja mais fácil desenvolver. Então, se vai adicionar o controle de teclado, na medida em que eu vou apertar as teclas e fazer animação, é interessante que eu já tenha o meu personagem e ele já tenha os sprites prontos, ok? Então é só fazer tem uma sequência aqui, a medida que vai abrindo, embora os números eles mais ou menos indiquem, tá? Não é para ser uma coisa, eu não fiz pensando nos números, assim, de uma coisa assim tão certinha, eu fui colocando as tarefas à medida que eu fui lembrando e anotando, mas é bom respeitar esse depende, ó, essa tarefa depende de 13, essa tarefa depende de tal, para justamente ficar mais fácil o desenvolvimento. Então, nessas 2 semanas, as cores também, que são a cor dos labels, é para justamente marcar isso. Aqui tem bastante programação e algumas coisas de concepção de jogo, e alguma outra coisinha de arte.
Então a gente não vai mexer com infraestrutura, não precisa divulgar para alguém que não tem a parte do social, e a gente vai pegar bem mais pesado agora em programação e começar a pegar aquela concepção do jogo, de roteiro, premissa, etc., começar a aplicar no jogo de fato, certo? De forma que aí, quando a gente definir o projeto, vamos abrir aqui, podemos enfim ter um backlog do produto. E aí a gente consegue ter mais ou menos uma noção de cores de tudo que está acontecendo. Tanto é, eu não vou abrir cada um dos milestones, mas se vocês abrirem, eu tentei fazer de uma forma alternada. A gente pega pesado na programação, alivia um pouco, estuda, mexe com infraestrutura, volta a programar e etc. Ou seja, fazer de uma forma um pouco mais cadenciada, até para não ficar tão pesado. E quem deixar para depois, para fazer essa parte de programação, atrasar ou tem algum compromisso, tem alguma coisa que quer fazer em outra data, a gente tem essas margens de folga. Então foi mais ou menos isso. Tanto é que as cores, elas mais ou menos indicam isso. A gente depois, no retorno às aulas, por exemplo, a gente vai voltar e estudar mais, não precisa já pegar direto programação, então a gente vai estudar DNS. Aí a gente bota o jogo com um endereço, estuda um pouco de HTTP, faz a parte do servidor e depois vai avançando. Ok? Então, de novidade mesmo, é só ver o backlog do produto para ver que agora realmente tem todas as tarefas, ou tem aquele plano de metas original, talvez tenha um pouco mais de tarefas aqui. Eu botei as tarefas bem genéricas. Volto a dizer, quem for usar o Twine, quem for fazer jogos baseados em texto, tem que fazer os seus equivalentes, e aí tem um, por favor, converse comigo que eu mostro. No mais é isso. Para quem quiser, só ir olhando, o que eu tinha comentado, é só colocar em ordem aqui. Ok? Então, por exemplo, a gente para ali na entrega 3. Ó, entrega 3, bastante programação, pegar pesado no jogo, que eu tinha falado, essa expressão estou usando várias vezes. Já na entrega 4, que é na volta lá fevereiro, pós-ENEM, a gente para, mexe com infraestrutura, mexe com mais conceitos ligados à ARC, estuda DNS, estuda o Node. Na quinta entrega, a gente mexe com programação, na sexta entrega, vamos lá, a gente mexe um pouco com a programação e mexe na concepção, porque a gente vai mexer na parte do servidor, e assim segue. Ok? É isso.